vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a redação do Enem, mas antes eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem no canal. Bom, a redação do Enem. Primeiro, escolha a sua tese, né? E depois, não fuja do tema pedido, por favor. Tem um tema lá, não foge desse tema, certo? Não faça uma fuga de tema. Não repita informações, não fique repetindo informações para o seu texto ficar monótono. Tenha seus conectivos favoritos. Isso vai ajudar você a ter o melhor enlace das ideias. Então, tenha os seus conectivos favoritos. Pense na proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, a redação do Enem, é muito importante. Então, você pensa nela com calma e faça uma proposta de intervenção bem feita. Não faça qualquer coisa. Faça uma proposta de intervenção bem feita, porque vai contar ponto. Não fuja do gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero da redação do Enem, dissertativo argumentativo. Respeite os direitos humanos, por favor, não vai falar que vai matar alguém na redação do Enem. Vamos respeitar os direitos humanos, certo? Na redação do Enem, respeitando os direitos humanos. Aplique áreas do conhecimento. Você pode pegar dados históricos de biologia, pode pegar dados de ciências, dados de geografia. Isso, aplicar áreas do conhecimento vai fazer com que pareça que você tem um bom conhecimento, um certo domínio, vai enriquecer a sua redação, certo? Pesquise sobre possíveis temas que possam vir a cair. E aí você pode pesquisar um pouco sobre educação, segurança, saúde. Pesquisando sobre isso, você vai ter um pouco mais de conhecimento e aí vai fazer uma redação boa, né? Porque vai demonstrar que você tem conhecimento sobre o assunto. Tenha coesão textual e utilize a norma padrão. Por favor, gente, não vai usar gíria na redação do Enem, vamos usar a norma padrão, tá bom? Utilizar a norma padrão na redação do Enem e fazer um texto coeso, com coesão textual. Pesquise citações. Vamos pesquisar citações na redação, para a redação do Enem, porque vai deixar o seu texto mais rico. Então, pesquise citações para deixar um texto mais rico, mais bacana, né? Então, outro ponto é não acrescente informações novas na conclusão. Então, é isso, gente. Vamos falar um pouco mais sobre a redação do Enem. Bom, então nós vamos falar sobre a estrutura da redação do Enem, sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o texto utilizado na redação do Enem, certo? Então, nós vamos dividir o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a introdução mostra um ponto de vista sobre o tema, deve-se apresentar os principais pontos, então os principais pontos devem ser apresentados, que serão trabalhados no decorrer do texto e tentar envolver o leitor utilizando a criatividade para instigá-lo a prosseguir na leitura apresentando sua tese, o problema do texto. Então, na introdução, o principal é apresentar essa tese, esse problema do texto. É onde se lança a argumentação. Então, nós temos alguns tipos de introdução no texto dissertativo argumentativo. Temos a exemplificação, lembrando que são só alguns, não são todos. Temos a exemplificação, alusão histórica, definição e citação. Foi o que colocamos aqui, certo? Então, exemplificação. Pode ser utilizado dados estatísticos, relatos de acontecimentos de conhecimento geral, uma notícia ou lei, por exemplo. Deve-se apresentar a fonte das informações e não excluir fatores que possam distorcer o fato. Então, nós colocamos aqui um exemplo da exemplificação, né, que pode ser utilizado o quê? Dados estatísticos, relatos de acontecimentos, de conhecimento geral, uma notícia ou lei. Nesse exemplo aqui colocamos, segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Bom, essa foi a exemplificação, que é um tipo de introdução. Agora nós temos a alusão histórica, que é remeter um fato, um período histórico, um hábito antigo, com a finalidade de comparação com a atualidade. Essa comparação mostra uma continuidade ou não
de determinada conjuntura, e isso será a base para a problematização do que a temática apontou para a discussão. Então, se vai remeter a um fato, a um período histórico, a um hábito antigo, com a finalidade de comparar o que está acontecendo atualmente, com a atualidade. E essa comparação que mostra uma continuidade ou não de determinada situação. E isso que será a base para essa problematização, certo? Então, colocamos aqui um exemplo. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Aqui percebe-se a comparação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Outro tipo é a definição, que é iniciar um texto dissertativo argumentativo conceituando um termo. Pode-se definir algo de diversas maneiras: dicionário, definição histórica, definição teórica e definição própria, que é definir algo pela sua visão de mundo, uma forma de explicar o assunto. Bom, então, na definição, tem-se a definição que pode ser por dicionário, definição histórica, teórica e definição própria. Exemplo: define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Outro tipo é citação, que é fazer menção às ideias de outros autores, com finalidade de que o seu pensamento seja fortalecido. Então, aqui se fará menção de ideias de outros autores, com essa finalidade de que seu pensamento seja fortalecido. Existem duas possibilidades de citação: a citação direta e a citação indireta. A citação direta é quando se apresenta a ideia com as palavras do próprio autor. Exemplo: segundo Marx, a história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. A citação indireta é quando as suas palavras são apresentadas as ideias do autor que será mencionado. Exemplo: Sakamoto evidencia a necessidade de uma formação educacional em que o senso crítico e o bom senso sejam instigados nas crianças. Agora vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento é onde se expande a argumentação. Então, tem-se alguns tipos de argumentos no texto dissertativo argumentativo. Quais são esses tipos? Exemplificação, enumeração e evolução histórica. Lembrando que esses são apenas alguns tipos, existem outros. Na exemplificação, deve-se inserir e desenvolver um exemplo como ponto principal do parágrafo, com o objetivo de justificar a sua ideia. Alguns operadores argumentativos são: para contextualizar, por exemplo, a título de exemplificação, como acontece no caso e etc. Exemplo: em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e a interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Outro tipo que se tem de desenvolvimento é a enumeração, que deve-se citar várias alegações que possui sobre o assunto, enumerando uma série de fatos que mostram a importância do que você está argumentando. Então, na enumeração, deve-se citar várias alegações que possui sobre o assunto, enumerando essa série de fatos que mostram a importância do que você está argumentando. Os operadores argumentativos são, em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante, entre outros.
Como exemplo, nós temos, em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera ocorrência de tal problema em sociedade, de acordo com Jürgen Habermas, eu não sei falar direito esse nome, filósofo alemão. Para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses, deve existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Outro tipo é a evolução histórica. Esse tipo circunda o tempo e o espaço. É preciso abordar um fato histórico referente ao tema, com datas, locais e fatos que ocorreram. Então, o que é preciso abordar? Um fato histórico referente ao tema, com datas, locais e fatos que ocorreram. Operadores argumentativos: antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois e atualmente. Então, esses foram tipos de argumentos no texto dissertativo argumentativo. Foi a exemplificação que nós vimos, enumeração e evolução histórica. Agora vamos para a conclusão. Na conclusão, nós temos 3 tipos de conclusão mais adequadas para encerrar sua redação do Enem, que é a dedução, a síntese e a intervenção. Na dedução, decorre de todo o raciocínio ao longo da redação. Usa conjunções conclusivas como logo, portanto, pois, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, entre outras. E a síntese, sintetizar as ideias que foram trabalhadas no decorrer da dissertação, confirmando a tese. É a forma de introdução mais adequada para garantir a coerência da redação. Então, na síntese, tem que se sintetizar as ideias que foram trabalhadas no decorrer da dissertação e se confirma a tese. Na intervenção, a intervenção ela é obrigatória na redação do Enem, então isso é extremamente importante, não se pode deixar de colocar a intervenção. Ela é obrigatória na redação do Enem. Tem-se que elaborar uma sugestão para solucionar o problema evidenciado em debate na proposta de redação. Então, na intervenção tem que fazer o quê? Elaborar uma sugestão para solucionar o problema evidenciado em debate na proposta de redação. Exemplos. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Começando assim, você pode elaborar essa sugestão. Certo? Então, vamos para algumas dicas, as dicas que foram faladas no início do vídeo. Dicas, repetindo, para frisar bem, escolha a sua tese, não fuja do tema pedido, não se pode fugir do tema da redação do Enem, não repita informações, não fique repetindo essas informações, escolha o repertório que vai utilizar para a defesa das suas questões, das questões. Tenha os seus conectivos favoritos, isso facilita bastante ter os seus conectivos favoritos. Pense na proposta de intervenção para ser bem feita. Essa proposta de intervenção da conclusão tem que ser muito bem feita. Não fuja do gênero dissertativo argumentativo. Respeite os direitos humanos. Aplique áreas do conhecimento. Aqui você pode utilizar a alusão histórica, né? Há várias áreas do conhecimento, ciências, história, entre outras. Pesquise sobre os possíveis temas que venham a cair. Isso aqui é uma dica para antes de você fazer a redação. Pesquise sobre os possíveis temas que venham a cair: educação, saúde, segurança, tecnologia, entre outros. Se atualizando sobre esses temas, porque se cair algo referente a isso, você já tem um conhecimento adequado para fazer sua redação. Tenha coesão textual e utilize a norma padrão. Qual a norma que se utiliza na redação do Enem? A norma padrão. E tem que ter uma coesão textual, o texto inteiro. Pesquise sobre possíveis citações que poderão ser utilizadas. Citações... Você pode pesquisar citações, de certa forma, genéricas, sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre tecnologia. E se cair um tema referente, você pode utilizar, porque aí já demonstra conhecimento. Utilizar uma citação que você acabou pesquisando demonstra conhecimento, interesse na redação. Não acrescentar informações novas na conclusão. Então, essas foram algumas dicas que já foram citadas no início do vídeo.
Bom, essa foi uma aula sobre a redação do Enem, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, se inscreve e fica de olho aí nas próximas aulas, tá bom? Obrigada!